Hoje nós vamos iniciar um capítulo novo, bastante importante aqui no estudo da mecânica, que é a análise de estruturas. No capítulo de análise de estruturas, o que nós levamos em consideração basicamente é o equilíbrio de corpos, como a própria disciplina diz, né, estática de corpos, particularmente alguns tipos específicos de corpos, que são essencialmente as estruturas. Tá? Então, a análise de estruturas vai passar por a gente analisar um primeiro conjunto de dispositivos, que é o que a gente chama de treliça. Né? A gente vai falar um pouquinho da treliça plana, da treliça espacial, os métodos que são envolvidos para determinar os esforços que estão sendo feitos em cada elemento dessas treliças. E depois, posteriormente, nós vamos estar tratando dos problemas envolvendo as máquinas, suportes e pórticos. Né? Nesse segundo bloquinho de assuntos, também a gente vai estar tratando de equilíbrio de corpos, só que a diferença fundamental entre uma treliça e uma máquina, por exemplo, primeiro é que a treliça, né, ela não tem partes móveis. Né? Segundo, que os elementos que compõem a treliça, normalmente barras retas, normalmente retas podem ser curvas também, né, mas vamos imaginar inicialmente barras retas, os esforços que estão sendo transmitidos por estas barras vão agir sempre ao longo da sua própria direção, ou seja, são sempre esforços de tração ou compressão. Tá? Enquanto que nos suportes e nas máquinas, além da possibilidade de você ter partes móveis, tá? Você ainda tem elementos que tendem a multiplicar esforços, e cada componente que faz parte daquela máquina, daquele dispositivo, daquela estrutura como um todo, cada elemento está sujeito a um conjunto de esforços bastante grande que não seja somente tração ou compressão. Né? Você pode ter simultaneamente tração, compressão, flexão, torção. Você pode ter uma série de esforços que estejam agindo sobre aquele componente. Tá? Então, essa que é a ideia da análise de estruturas. Quer dizer, é um equilíbrio de corpos rígidos, né? Só que os corpos têm finalidades distintas de utilização. Aqui nós temos um conjunto de figuras, né, de desenhos distintos que podem ser considerados como estruturas. Então, inicialmente aqui a gente tem uma pontezinha, né, um desenho de uma pontezinha com um carro em cima, onde essa ponte particularmente, ela na verdade é um conjunto de treliças. Então nós temos aqui treliças nesta parte aqui. Então, isso aqui, olha, é uma treliça aqui, mais uma figurinha aqui, e por aí vai. Isso aqui é uma treliça, ela vai continuando aqui para frente, tá? E ela vem para cá. Do outro lado eu tenho uma treliça paralela igual a essa daqui, e eu ainda tenho algumas ligações da treliça de lá com a treliça de cá, através de algo que essencialmente também é uma treliça, embaixo e em cima. Tá? Então a junção deste conjunto de treliças forma uma ponte, por exemplo. Mas são treliças, que é o que a gente vai estar analisando no nosso capítulo inicial. Aqui no alto, à direita, a gente também tem treliças. Aqui, olha. Só que essas treliças que a gente tem aqui são treliças espaciais, não são treliças planas como essa aqui. Tá? Mas você tem um conjunto de treliças cuja forma de solução é análoga à da treliça plana. Tá? Aqui embaixo a gente tem dois tratores, são parecidos, né? Percebe que eles têm mais ou menos o mesmo formato. Esses equipamentos são equipamentos bastante importantes e nós vamos mostrar que é possível você saber qual é o esforço em cada elemento que você tem aqui. Em cada cilindro desse aqui, em cada pino de ligação, é possível a gente determinar os esforços. Bem como nessa estrutura que está aqui do lado. Ó. Essa estrutura aqui é um pórtico. Tá? É uma grua normalmente usada para levantar grandes pesos. Né? Então, usada em porto, por exemplo, em grandes indústrias. Então, essa estrutura aqui tem elementos bem robustos,
né? Até porque você vai ter esforços feitos aqui no meio, por exemplo, bastante grandes. Então você precisa ter um elemento aqui extremamente robusto para aguentar esse esforço. Esse esforço. Nesse caso, a gente vai ter um esforço de cisalhamento, que é um esforço de corte, e nós vamos ter uma flexão, né? Então é possível, depois lá em resistências dos materiais, vocês terem que determinar os esforços que a gente vai estudar em estática, para que posteriormente você possa utilizar este conhecimento lá em resistências materiais para calcular as tensões e associar isso aos esforços mecânicos que o determinado material suporta. O nosso estudo das estruturas vai se iniciar com a abordagem envolvendo as treliças planas, né? Então, as treliças são dispositivos importantes, muito utilizados, por exemplo, em pontes, né? Em partes de suportes, né? Em guindastes a gente tem treliças, né? Aqueles suportes, por exemplo, de tendas móveis, barracas móveis, muitos são formados por treliças. Aqueles guindastes de suportar esforços em edifícios, né? Quando você tem um edifício sendo construído, são treliças, né? Telhados, você tem treliça. Então, é sempre possível você ter um conjunto de treliças associadas a grandes estruturas, né? Mesmo aquelas torres de alta tensão, de transporte de alta tensão, são treliças. Nessa figura aqui, nesse conjunto de figuras que a gente está vendo aqui, são treliças que têm nomes específicos, que são treliças normalmente utilizadas para alguns tipos de pontes. Então nós temos treliças tipo Pratt, tipo Howe, tipo Warren, tipo K, tipo Baltimore, né? São nomes comuns utilizados na indústria civil, né? Além disso, nós também temos alguns tipos de treliças associados à construção de telhados, né? Então nós temos a treliça tipo Fink, nós temos novamente a treliça tipo Pratt, porque ela se assemelha, né, a essa aqui do lado. Nós temos uma treliça tipo Howe, que também se assemelha, né, o formato. Nós temos a Warren, que também se assemelha ao formato, mas essas daqui são mais específicas para telhados, né? É comum você ver em galpões, em ranchos, treliças desse tipo. Bom, como eu comentei, as treliças são bastante importantes e a gente vai iniciar construindo e analisando treliças planas. E as treliças planas constituem aqui uma estrutura leve, né? É uma estrutura delgada, compostas essencialmente por barras ligadas entre si através das suas extremidades, e essas extremidades aqui a gente chama de nós. Então aqui eu tenho um nó B, um nó A, um nó C. Importante da treliça é o seguinte: todos os esforços que são feitos sobre a treliça devem estar agindo nos nós, tá? A gente não deve, né, inserir esforços no meio de algum elemento que compõe a treliça, no meio de alguma dessas barras. Se você fizer isso, existe uma tendência muito grande deste elemento sofrer uma flexão por causa desse esforço, e se porventura ele estiver sob compressão, esforços de compressão, ele vai dobrar e colapsar a estrutura inteira, tá? Então essa é uma condição importante. Então aqui eu tenho um exemplo de como que você começa uma treliça, né? E aqui do lado aonde que os esforços estão agindo. Então, por exemplo, neste caso aqui, eu inseri um esforço no ponto C, que é um nó. Esse esforço se propaga para os outros elementos até chegar no nó vizinho, né? E no nó vizinho você tem outros esforços que estão agindo. Então, por exemplo, no nó vizinho, além dos esforços que estão sendo transmitidos pela barra CB e pela barra AB, você ainda tem o chão que está produzindo um esforço aqui. A mesma coisa acontece nesse pino que está aqui, tá? Então, os esforços que são feitos sobre uma treliça, eles sempre são feitos ou devem ser feitos nos nós, primeiro. Segundo, que a gente não deve
inserir esforços que não estejam nos nós. Os esforços devem estar essencialmente nos nós, tá ok? O aumento, né, o incremento de uma treliça se dá pela união de duas barras presas aos nós. Então imagina o seguinte, você tinha aquela treliça inicial A, B, C, e eu quero aumentar essa treliça. Como que eu faço? Bom, depende, lógico, da configuração que você quer, mas particularmente eu posso pegar uma barrinha, por exemplo, aqui horizontal, uma barrinha inclinada, ligo essa barrinha no ponto C, ligo essa outra no nó B e crio um novo nó neste ponto que está aqui, será, por exemplo, um nó D. Aí eu não estou contente com isso, eu quero aumentar mais minha treliça, então será, eu pego uma barrinha, prendo nesse nó, pego uma barrinha, prendo nesse nó, chego aqui, crio um novo nó, então crio um nó e a minha treliça vai crescendo. Tá? Então eu posso ir aumentando a treliça de acordo com a minha conveniência. Mas importante, cada barra dessa só está inserida na treliça quando ela está presa no nó. Se você pegar uma barra dessa e aplicar ela neste ponto, tá? E aplicar um esforço sobre ela, este elemento aqui deixou de fazer parte de uma treliça. A forma de solução e o elemento ele precisa ser mais robusto, porque normalmente uma treliça ela é composta por barras, por tubos, né? Às vezes até por um cabo de aço. Né? Então, normalmente são elementos esbeltos, ou seja, são elementos que não suportam esforços de flexão. Tá? São elementos que suportam muito bem esforços de compressão e esforços de tração. Agora, esforços laterais não devem estar suportados por esses elementos. Então, a ideia é sempre assim. O objetivo, né, de nós tratarmos as treliças é justamente saber qual é o esforço que está sendo feito em cada um dos nós, porque o esforço que está sendo feito nos nós está sendo feito pelos elementos que compõem a treliça, ou seja, pelas barras. Tá? Então, quando eu descubro o esforço que está sendo feito no nó, eu acabo descobrindo os esforços que estão sendo feitos nos elementos da treliça, ou seja, nas barrinhas que ligam um nó a outro. Tá? Então, para que a gente possa descobrir esses esforços, normalmente o que a gente faz? A gente tem dois métodos para isso. Um chamado método dos nós e outro chamado método das seções. Tá? Então, a gente começa falando do método dos nós. Bom, como todo elemento de treliça está sempre fazendo força ao longo da sua própria direção, isso é um fator extremamente importante. Né? Ou seja, eu tenho este nó B. Neste nó B, eu tenho uma força externa de 500 newtons, mas para este nó se manter em equilíbrio, eu tenho mais gente fazendo força. Eu tenho esta barrinha BC fazendo força e essa barrinha BA fazendo força. Senão esse nó não se mantém estável. Então, por conta disso, todas as forças que chegam em B são forças concorrentes, como a gente consegue ver na figura aqui. Olha. Eu tenho a força de 500, eu tenho a força feita pela barra AB e eu tenho a força feita pela barra BC, que são as direções das próprias barras, né? E todas passam por um ponto único, que é o ponto B. Então, neste caso, olha só, se eu conheço uma das forças e desconheço duas, chamando de força BC e de força BA, por somatória de forças no plano, somatória das forças em X, somatória das forças em Y, eu vou montar um sistema com duas equações e duas incógnitas. E, portanto, é um sistema que vai permitir que eu determine a força BC e a força BA. Então, nesse caso, eu vou fazer a somatória das forças em X. Então, eu pego força BC, decomponho em X, decomponho em Y. Pego a força BA, que já está em Y. Faço a somatória para cada uma das direções. Acho duas equações. Essas duas equações contêm duas incógnitas. Né? E a solução, portanto, vai me determinar qual é a força que está sendo feita pelo elemento BC sobre o ponto B
e pelo elemento BA sobre o ponto B. Tá? Então, descobrir essas forças e tudo vai se passar como ação e reação. Se este elemento produz um esforço sobre o ponto B, aqui ó, empurrando o ponto B, por ação e reação, no ponto C a força é igual, mas de sentido contrário. Tá? E aqui também, olha, se eu pegar o elemento BA, tá? Aqui eu determinei que a força está para baixo. Então, se esta barrinha BA puxa o ponto B para baixo, por ação e reação, aqui a força age no sentido contrário, para cima. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu posso vir então, por exemplo, para o nó C, para este ponto que está aqui. Quando eu analiso este nó, veja, uma das forças eu já conheço. Quais são as duas outras forças que agem sobre este nó? Uma delas é a barra, né, CA, e a outra é o chão, através da força normal. Por isso que construir o diagrama do corpo livre é importante. Então eu tenho uma força para cima, uma força para baixo, e eu tenho mais essa barrinha que faz uma força para a direita ou para a esquerda. Depois a gente pode determinar pela somatória de força. Como uma delas, essa daqui, ó, como essa força aqui eu já conheço, conhecendo uma, para este ponto, faço novamente a somatória das forças em x, a somatória das forças em y, e descubro as outras duas que estão faltando. E aí eu parto para o nó seguinte, eu já tinha uma, já tenho outra. Como isso aqui é um pino com dobradiça, eu devo ter duas forças, uma força normal e uma força, né, horizontal. Faço o somatório das forças em x, faço o somatório das forças em y e resolvo o problema. Então, o método dos nós, né, tem essa característica, né, de você poder analisar os nós, nó por nó, até chegar no resultado final. Então, aqui ó, é o mesmo problema anterior, no qual a gente vai estar resolvendo ponto a ponto com os números aqui. É um exercício resolvido que consta lá do Ripley. Tá? Então, olha só. Eu tenho a estrutura, que é este corpo que está aqui, a treliça. Tá? Peguei o ponto B. Por que eu começo pelo ponto B? Por que eu não pego por outro ponto? Porque no ponto B eu tenho uma força conhecida. Então, se eu só tivesse incógnitas, não tinha como resolver número nenhum. Mas lá eu já tenho uma força conhecida. Então, eu vou começar por aquele ponto, porque é uma força conhecida. Então, ali no ponto B, ó, no nó B, né, eu fiz aqui o diagrama do corpo livre, que é exatamente aquele que a gente já tem na página anterior. Eu tenho força em x, então eu tenho 500 em x. Eu tenho a força BC, seno de 45, que tem a direção x. A soma dessas duas forças tem que ser zero. Por ação, então, é só isolar o sistema aqui que você descobre que a força feita na barra BC é 707,1. Em y também, a força que está para baixo, que é menos BA, somado com a força com a componente y da força BC que está para cima, que eu já sei quanto que vale 707, que eu descobri no caso anterior, eu resolvo o sistema e descubro quanto que a força feita por esta outra barra aqui é 500 newtons. Tá? Bom, agora eu vou partir para análise no outro ponto. Eu vou partir para análise, por exemplo, no nó C. Poderia fazer no nó A também. Tá? Vou fazer primeiro, vou mostrar aqui primeiro no A. Opa, não, no nó C mesmo. Vou voltar aqui. Ah, não volta mais. Pois bem, então aqui no nó A, tá, que é este daqui, o que a gente tem? No nó A, eu tenho uma força que foi conhecida aqui. Quando a gente analisou o nó C, a gente determinou a força BC. Então, neste nó, além das forças que chegam pelos elementos, eu ainda tenho o esforço feito pelo chão através de um pino com dobradiça. Um pino com dobradiça tem duas forças. É isso que acontece aqui, olha. Tá? Então, soma das forças em y, soma das forças em x, permite descobrir quais são as reações
em cada um dos trechos. Bom, aqui tem uma condição bastante importante que é a seguinte, né? Quando você analisa, né, este nó, né, o que acontece? O esforço que você descobriu, ou seja, esse aqui, ó, que você descobriu, ou este daqui, são os esforços que estão sendo feitos pelas barras sobre os pontos. Então, olha só, a força BC, que age aqui em cima, que é igual à força que age aqui embaixo, né? Porque a mesma barra não pode ter forças diferentes, né? Se aqui em cima ela age no sentido para cima, né? Ascendente, aqui ela age no sentido para baixo, descendente, tá? Conforme indica aqui embaixo. Mas olha só, quem faz esta força é a barra. Então essa é a força feita pela barra sobre os pinos. Mas acontece que por ação e reação, se as barras empurram os pinos para fora, os pinos empurram a barra para dentro. É o que consta nesta figurinha que está aqui, ó. Então eu tinha o 707,1 para cima, 707,1 para baixo no ponto C. Mas ação e reação. Se a barra empurra o ponto empurra a barra. Por ação e reação, o sentido é contrário. Logo, esta barrinha aqui está sob compressão. Isso é um fator importante, saber se é compressão ou tração. Aqui também, olha, eu consigo fazer essa mesma análise e descobrir, por exemplo, que esse esforço está sob tração. Quando você coloca elementos sob tração e que você sabe, né, que sempre eles vão estar sob tração, a gente consegue, por exemplo, substituir esses elementos por elementos, esses dispositivos, essas barras, por elementos mais leves, por exemplo, um cabo de aço. Porque um cabo de aço não suporta a compressão, mas tração ele suporta muito e é um elemento mais barato, mais leve. Então, por isso é importante a gente também saber com certeza se os elementos de uma dada estrutura vão estar sempre sob tração ou sempre sob compressão. Tá ok? Aqui a gente tem um exemplo muito simples, muito parecido com o problema anterior. Tá? As respostas estão aqui. O T e o C representam tração ou compressão. Tá? E aí para cada, é só você montar a condição de equilíbrio para cada um dos nós e partir para o nó seguinte. A gente vai resolver isso aqui numa aula posterior aqui, né? Mas aqui estão as respostas. Tá? Esse problema é parecido, né? Aqui também, ele te dá o esforço neste ponto e você consegue, saindo do ponto D, você consegue ir para o ponto C. No ponto C você sabe qual é a força feita por CD, porque você já descobriu isso anteriormente. Descobre estas duas, tem duas aqui, né? Você sabe que aqui tem uma normal, então tem uma normal, duas forças conhecidas e mais uma feita pela barra AB. Então, somatório de forças em X, somatório de forças em Y, você descobre a força feita pela barra B, você descobre quanto que vale a força normal, e aí você pode ir para o nó B, que é um pino com dobradiça, né? Uma força em X, uma força em Y, e você descobre as outras duas também por condição de equilíbrio. Um segundo método para se analisar uma treliça plana é chamado de método das seções. No método das seções, o que a gente faz? Essa treliça que está indicada na figura é uma treliça pequena, mas normalmente o que a gente faz é utilizar este método para treliças muito grandes, onde não nos interessa saber todos os esforços. Às vezes a gente quer saber o esforço em um determinado ponto da treliça. Então, neste método, a gente faz o seguinte: a gente verifica quem são os elementos. Então, suponha, por exemplo, nessa figura que o elemento EF, o elemento BE, o elemento BC sejam aqueles que a gente quer determinar. Então, o que eu faço? Eu secciono a minha figura cortando exatamente esses três caras. Tá? E aí, o que eu vou obter? Eu vou obter dois elementos. Eu vou obter um elemento da esquerda aqui. Tá? Eu vou ter um elemento da direita, esse daqui. E aí, note que tanto um quanto o outro são corpos rígidos. Então, veja,
Se eu já soubesse antecipadamente quanto que vale a reação 1 e o valor de L, observe essa figura que está aqui, ó. Essa primeira aqui, ó. Se você sabe quanto que vale R1, se você sabe quanto que vale o esforço F, o que ajuda a manter este corpo em equilíbrio? São exatamente as forças que estavam sendo feitas por aquelas barrinhas que você fez a seção aqui. Então, existe uma força feita numa barrinha que é a barrinha FE, numa barrinha que é a barrinha BE, numa barrinha que é a barrinha BC. Agora, olha só, isto aqui, que está aqui circundado, aqui, ó, isto aqui é um corpo rígido. E um corpo rígido com forças não concorrentes. Quando você tem corpos rígidos com forças não concorrentes, você tem três condições de equilíbrio: a somatória das forças em x, a somatória das forças em y e a somatória de momentos. Então, com três equações e três incógnitas, você descobre quanto que vale as três forças que estavam sendo feitas pelas três barras que te interessavam. Tá? Veja, neste problema aqui, eu tomei o lado da direita, da esquerda. Porém, eu poderia pegar a outra seção, o outro trecho, sabendo a reação R2 aqui, eu também consigo determinar os mesmos esforços anteriores. Vai dar exatamente a mesma coisa. Então, tudo depende da seção que você considera, né? E se é a mais fácil, se não é, mas independente de uma ou outra, as duas te dão a mesma solução. Vamos a um exemplo. Suponha que você tem essa treliça que está indicada aqui, tá? E que você conheça esta força aqui de 400 e esta força de 1200. E o que você quer descobrir são os esforços feitos por esses três elementos centrais aqui, GE, GC e BC. Bom, eu poderia usar o método dos nós, né? Não teria problema. Eu acharia, por exemplo, o esforço em D, viria para o ponto E, acharia os esforços aqui, um por um. Tá? Mas o método das seções, ele costuma ser um pouco mais rápido. Então, primeira coisa, a primeira providência é a seguinte. Eu vou seccionar isso daqui, olha. Se eu seccionar, eu vou ficar com este corpo da esquerda e com este corpo da direita. Veja, olha só. Do jeito que está, a gente não consegue começar o problema porque me faltam forças que podem ser conhecidas. Então, o que a gente faz inicialmente? Considero isso, tá? Pego a minha estrutura como um todo, tá? E analiso a estrutura inteira como se fosse um corpo rígido. Então, eu venho aqui, olha, e pego este corpo inteiro aqui como se fosse um corpo rígido. Como não? Ele é um corpo rígido, né? Quem são as forças que agem sobre ele? Diagrama do corpo livre. Eu sei que eu tenho 400 que está dado, 1200 que está dado. Em D, eu tenho uma força normal. Em A, eu tenho uma força normal, não sei se para cima ou para baixo, e uma força vertical, porque é um pino com uma força horizontal, porque é um pino com dobradiça. Então, olha só. Primeira coisa que a gente faz, somatória de forças em X, somatória de forças em Y, somatória de momentos. Com essas três equações, eu consigo descobrir quanto que vale a componente AY, AX e D. Tá? Então, é o que está sendo feito aqui. Fiz a somatória de forças em X, fiz a somatória de forças em Y, fiz a soma de momentos. Com isso, descobri quanto que valem as forças AX, D, DY, né? E a Y. É o que está indicado nesta figura que está aqui. Agora eu posso seccionar. Agora eu posso pegar essa figura aqui, olha, e separar isso aqui em duas partes. Deste lado ou este daqui. Então vai ficar assim, olha. Daqui, eu peguei o lado esquerdo. Fiz aquela seção lá. Bom, veja que aquela seção cortou três barrinhas da gente. O que a gente vai fazer no lugar das três barrinhas? A gente vai inserir as forças que essas barrinhas estariam fazendo.
Agora, olha só, eu tenho este corpo aqui, ó. Uma das forças eu conheço, que é a força no ponto A. Tá? A força no ponto em G, a força que é a força GE, a força GC e a força BC, eu vou representar por vetores de força. E tanto faz o sentido. Aqui foi representado para a esquerda, mas eu poderia colocar todo mundo para o mesmo lado. E aí, quando eu resolver esse problema, se o sinal ficar negativo, é porque a gente acabou invertendo o sentido inicialmente. Não compromete o problema de forma alguma. Então, neste caso, olha só, eu tenho, olha, observa bem este corpo aqui. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco forças. Das cinco, duas eu conheço. Portanto, veja, um corpo em equilíbrio está sujeito a somatória de forças em x, somatória de forças em y e somatória de momentos. Tá? Então eu tenho três equações para três incógnitas que o meu problema oferece. Logo, eu tenho solução para o problema. Então aqui o que eu faço? Eu posso fazer somatória de forças em x, somatória das forças em y, escolher um ponto e fazer somatória de momentos. Particularmente aqui ele escolhe pontos específicos para facilitar o cálculo dos momentos, o cálculo das forças. Tá? Ele nem fez somatória de forças em x, mas poderia ter feito. Tá? De tal forma que a gente consegue obter com facilidade as forças que estão sendo feitas por cada um dos elementos. Ok? Beleza. Então aqui vão mais dois problemas que também a gente vai resolver posteriormente. Note que essa treliça que aparece aqui é uma treliça extremamente longa. Se eu tivesse que usar o método dos nós, levaria muito tempo para descobrir as forças CG e as forças CH. Tá? Então o que a gente faz? Primeiro, eu analiso o corpo a partir dos esforços em A e mais essas duas forças aqui, ou seja, o corpo como um todo, somatório de forças em x, somatório de forças em y, somatório de momento, descubro quanto que vale a x, a y e o f aqui. Feito isso, eu pego uma das partes, por exemplo, esta parte que está aqui, né? Secciono e analiso somente ela. Então eu vou ter lá um retângulo com uma força D, melhor, F, que eu já conheço, com uma força aqui que é os 12 newtons, e com mais três forças, que são as forças HG, CG e CD. Aí tanto faz o sentido que você adota para cada uma delas. Né? Uma, duas, três incógnitas, porém eu posso montar três equações, somatória de forças em x, em y e em z, e portanto o meu problema tem solução. Problema igualzinho, tá? Ele quer saber a força nos membros HI, HB e BC. Então, primeiro você calcula os esforços em E, calcula os esforços em A, depois você secciona e aí você escolhe, ou você pega este lado ou você pega esse daqui, tanto faz. E aí para cada uma você vai descobrir, se você pegar este corpo que está aqui, vão sobrar uma, duas, três forças. Somatório de forças em x, somatório de forças em y, somatório de momentos, resolveu o teu problema. Ok?